graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 10, os Evangelhos, capítulo 9, o Evangelho de João, parte 3. Mas no tópico 1, da prisão ao sepultamento de Cristo, foi tratado os seguintes assuntos: a quem Jesus foi conduzido após enfrentar o julgamento dos judeus? Qual o único discípulo que testemunhou a crucificação de Jesus? E hoje, no tópico 2, do túmulo vazio e a aparição de Cristo ressurreto. Entenda, os 10 primeiros versículos do capítulo 20 fala sobre o túmulo vazio. O amor e dedicação de Maria Madalena propiciaram-lhe a oportunidade de ser a primeira a contar que Jesus ressuscitara. Assim ela correu a Simão Pedro e João, contando o que vira. Interessante que em todo o trecho, João não menciona seu nome como sendo o segundo discípulo, que, ao lado de Simão Pedro, constatou o ocorrido. Ele se limita a dizer outro discípulo. No versículo 2, ele acrescenta, a quem Jesus amava. Na verdade, ele era o apóstolo do amor. O fato de João ter corrido mais do que Pedro pode, à primeira vista, parecer insignificante, mas, na realidade, revelava a comoção espiritual de ambos. Correram, viram e, ato contínuo, passaram a entender as palavras de Jesus. Lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 31, que diz, depois de 3 dias, ressuscitarei. Enquanto João foi mais ligeiro, Pedro foi o mais decidido, pois foi ele quem primeiro entrou no túmulo e viu no chão os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. E creram e voltaram para casa. Maria Madalena, porém, ficou junto ao túmulo, chorando. Olhando novamente para o sepulcro, deparou com 2 anjos sentados. A pergunta destes, ali no versículo 13, se originou naturalmente de serem suas lágrimas infundadas, pois Jesus ressuscitara naquela manhã. Ao voltar-se para trás, motivada, talvez pelo assombro causado pelos anjos, ou pelo barulho de pisada sobre as folhas, deparou então com um varão e disse-lhe, Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o puseste, e eu o levarei, no versículo 15. Jesus então revelou-se a Maria Madalena com uma única palavra, Maria. E ela, Rabone, ela exclamou com o coração em profundo regozijo. Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Cristo após ressurreto. Ela foi a primeira a ver o túmulo vazio e noticiar aos apóstolos. E depois teve a oportunidade de ser a primeira a ver Cristo ressurreto. Amém? A ressurreição é realmente, amados, o clímax do plano da salvação de Deus. Sem a ressurreição, a morte de Jesus seria simplesmente a morte injusta de um homem bom. Sem a ressurreição, estaríamos condenados à morte eterna. Amém? A segunda e terceira aparições de Cristo foram aos discípulos. No primeiro encontro com os discípulos, Tomé achava-se ausente. Os discípulos reunidos, amedrontados, mantendo as portas fechadas, de repente ouviram a conhecida voz de Jesus lhes dizer, Pai seja convosco. Depois de proporcionar-lhes a prometida paz, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo e envia-os à missão mundial. Foi-lhes conferida a autoridade de agir em seu nome, perdoando os pecados. A autoridade lhe fora dada pelo Espírito Santo, que passara a morar neles. Tomé perdeu muito por não estar com os outros crentes. Aliás, amados, os crentes sempre perdem muito quando deixam de estar na casa de Deus, reunidos com os irmãos. Amém? Aprenda essa realidade. Na segunda aparição de Jesus, 8 dias após, mais uma vez ele saúda com a paz. Esta saudação tem um profundo significado.
Agora, Tomé estava com os outros, e Jesus dirigiu-se a ele. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. No versículo 27. Jesus consentiu em submeter-se às provas requeridas pelo discípulo, amado. Observe essa profundidade. Mas Cristo não deixou de admoestá-lo. Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Nossa fé, mas depende única e exclusivamente da nossa confiança em Jesus e na sua palavra. E não na visão. Amém? Então, nos últimos versículos do capítulo 20, observamos o alvo do Evangelho de João. Primeiro, para que creais. 2 fatos. A, que Jesus é o Cristo, o Messias. B, que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, para que crendo, tenhais vida em seu nome. A crença em Deus produz regeneração espiritual. O Verbo habitando em nós nos traz vida. Quando aceitamos os ensinamentos, as palavras do Filho de Deus, nascemos de novo e tornamos-nos filhos de Deus. O último capítulo de João versa sobre a terceira aparição de Jesus aos discípulos. A cena muda de Jerusalém para as margens do mar da Galileia. Ali, Jesus se manifesta a 8 discípulos que estavam pescando. Vamos entender essa passagem, amados. Eles haviam voltado para a Galileia, em obediência às palavras de Jesus. E Pedro decide, vou pescar. E os outros o seguiu. Mas a pesca foi improdutiva. Ao amanhecer, Jesus estava na praia e disse, filhos, tende alguma coisa para comer? E o diálogo continua e ele fala, lançai a rede. Até aqui, amados, os discípulos não haviam percebido quem era o homem que lhes ordenara que lançasse as redes para a banda direita do barco. Puxando as redes e as vendo cheias de peixe, o apóstolo amado disse a Pedro, é o Senhor. O evangelho do Filho de Deus mostra que Cristo, ressuscitado, não era visão, vulto ou alucinação. Esta foi também provada quando Jesus acendeu o fogo na praia para preparar o peixe e o pão, e também comer diante deles. Após terem sido alimentados, Jesus aproximou-se de Pedro e, por 3 vezes, fez-lhe uma pergunta similar. Ele que por 3 vezes negara Jesus, teria agora a ocasião de afirmar 3 vezes o seu amor pelo Mestre. Primeiro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? A resposta de Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Vamos observar e analisar aqui, amados, porque são 3 perguntas similares. Se nós tivermos a base da primeira, teremos a base das outras, ok? Jesus fala do amor ágape, que é a forma mais elevada e nobre de amar. Um amor constante, fiel, confiante, fervente, pleno. E Pedro responde se referindo ao amor filho, que é uma afeição, um amor cordial, filantropo ou filantrópico, social. É para indicar o prazer de fazer coisas agradáveis. Olha a diferença, Marcos. Segundo, Simão, filho de Jonas, amas-me? Resposta de Pedro, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus acrescenta, apacenta, pastoreia e atende às minhas ovelhas. Terceiro, Simão, filho de Jonas, amas-me? A resposta de Pedro, triste, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus acrescenta, apacenta, alimenta as minhas ovelhas. Amém? Então, observa, amado. Jesus, com a sua compaixão e misericórdia, concede a Pedro o ensejo de apagar da mente
a sua tríplice negação, através de uma tríplice declaração do seu amor para com ele. No versículo 21, Pedro interroga a Jesus sobre o futuro de João. Jesus repreendeu-o. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? No versículo 22, amados. Entenda, Jesus tem caminhos diferentes para os seus discípulos. Importa saber o caminho que ele tem traçado para nós e procurarmos andar nele, cumprindo a sua vontade através da nossa vida. Amém? Pedro, o pescador da Galileia, não hesitou em atender o chamado divino. Fez-se pastor das ovelhas de Cristo. Conforme o registro da história, morreu por amor do Mestre. Segundo a tradição, foi crucificado. Por sentir-se indigno de morrer tal como o Mestre, pediu que lhe pregassem na cruz de cabeça para baixo. Amém? Para nós encerrarmos nossa aula hoje, o versículo 25, o último do Evangelho, não é um exagero retórico, mas a franca confissão das suas limitações no registro de tudo o que fez Jesus. Ou seja, amados, o mundo todo não caberia os volumes necessários para a narração de tudo quanto envolve o Verbo encarnado e a redenção por ele propiciada ao mais vil pecador, conforme o eterno propósito de Deus. Né? E na próxima aula, no capítulo 10, conclusão dos evangelhos, informamos que nós vamos retornar dia 9 de agosto. Vamos fazer um pequeno recesso. Dia 9 nós voltamos para encerrar este livro. No tópico 1, agrupamento e características dos evangelhos. Qual a ordem de composição dos evangelhos face aos demais livros do Novo Testamento? Qual dos evangelhos, às vezes, é chamado o evangelho das mulheres? Amém, amados? Observe, cada dia que nós nos aprofundamos mais em conhecer sobre a obra e o ministério de Jesus, nós vemos o tanto que nós podemos usar esse material para nós cumprirmos o desígnio do Senhor. Espero que você use esse material para evangelizar os seus amigos, conhecidos, parentes, falar do amor de Deus por eles. Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você tem alguma dúvida, deixe as suas perguntas ali nos comentários, nós estaremos te respondendo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.